Olá, muito boa tarde. O programa já está no seu segundo momento duplo. Está chegando a nossa cantora, está vindo aí de um show, mas já está aqui do meu lado, porta-mesa, que vão falar da voz, nada mais, nada menos, com a ilustríssima Virgínia Amaral. Sibeli, apresenta um pouquinho da trajetória da ilustríssima Virgínia Amaral. A Virgínia Amaral é graduada em fonoaudiologia há 17 anos, pós-graduada em educação especial, pós-graduada em motricidade orofacial, pós-graduada em disfagia, pós-graduada em voz, pós-graduanda em MBA em gestão e marketing, pós-graduanda em comunicação e oratória, mentora idealizadora do projeto Voz Mais, atuação e ênfase em voz profissional falada e cantada. Conselheira do CREFONO 8, Conselho Regional de Fonoaudiologia. Opa, deixa eu respirar. Como é que está com tudo isso? Fale mais um pouquinho, fica à vontade de ver alguma coisa mais das suas experiências, formação, projeto que está aí dentro do programa. Fica à vontade. Um dos principais pontos que ela falou, inclusive, foi a questão de ser mentora e idealizadora desse projeto chamado Voz Mais, que é um projeto que eu tenho de treinamento vocal, tanto para a voz falada quanto para a voz cantada. E neste momento estamos com ele a todo vapor. Ele é um projeto que ele dura 8 semanas de treinamento, com mais 2 semanas que a gente intercala outras questões de cuidados. Então, no total, são 10 semanas que a gente utiliza para trabalhar a voz, treinar a voz. Essa turma a gente começou agora, estamos na terceira semana, a gente só vai acabar na primeira semana de abril. Quando a gente projetou essa entrevista, muito tempo já se esperava, Braga, leva uma pessoa que cuida da voz, que trabalha com a voz, que sirva de exemplo até para mim mesmo, que a gente está tentando nesse meio. Como você caiu nesse meio da voz dos artistas, à procura, que a maioria dos seus pacientes são do meio artístico? Isso começou na faculdade ainda. Desde a faculdade, eu sempre fui apaixonada pela voz. Então, desde a faculdade, eu já tinha projetos voltados para a voz, eu realizava trabalhos voltados para a voz, e meu trabalho de conclusão de curso já foi com a voz dos coralistas daqui da nossa Universidade Federal. Então, desde a faculdade, eu já tinha esse despertar, eu já amava essa área. Mas a vida foi indo, eu fui indo também por outras áreas, nunca deixei de trabalhar com a área da voz. Em 2020, eu já tinha me proposto isso há um tempo antes, focar só na voz. Então, para isso, antes eu fiz uma construção de carreira onde eu organizei, voltando mais para essas questões de atendimentos de pessoas que trabalham tanto com voz falada como com a voz cantada. Mas a voz cantada, ela dá uma maior projeção, porque os artistas, os cantores, eles geralmente postam bastante, então eles acabam projetando também aquele profissional que atua com eles. E eu digo que é a madrinha do meu Instagram. Meu Instagram profissional, existe uma madrinha, assim, é a Lili Araújo, porque eu estava atendendo ela em um momento, eu tenho isso, inclusive, posso falar aqui, porque eu tenho isso dentro do meu Instagram já, a gente já fez uma live comentando sobre isso. Em um momento, a Lili estava praticamente sem voz, e ela precisava fazer 2 shows naquele. Tinha um naquele dia, outro no dia seguinte, e ela não conseguia, não tinha como desmarcar os shows. Foi quando a gente se conheceu, pessoalmente, eu já conhecia, obviamente, e a gente se conheceu e eu passei a trabalhar com a Lili. Nesse dia atendi, consegui ir com ela para o show e consegui fazer um trabalho com que ela conseguisse realizar toda a agenda que ela tinha. E o meu intuito sempre foi trazer essa percepção de que o Piauí tem sim profissionais bons, profissionais que podem e conseguem trabalhar, como a gente vê no Sudeste, como a gente vê no Centro-Oeste, em outros locais do Brasil. Como é feita essa abordagem, essa avaliação vocal? Alguém que lhe procura que quer seguir nesse meio artístico e precisa dar uma melhorada, equilibrar a voz. Hoje em dia, eu atendo até algumas pessoas que já me procuram e iniciam esse trabalho antes de iniciar a carreira artística, digamos assim. E ele já tem esse cuidado, essa percepção. Pensando nisso,
A gente faz uma avaliação voltada para saber como está a voz daquela pessoa e o que ela quer, o que ela necessita. Ah, eu quero daqui a 2 meses estar atuando dessa forma. Daqui a 2 meses eu vou lançar o meu show e tal. Como a gente faz também trabalhos para pessoas, por exemplo, outro dia tivemos o Flávio Moura, onde eu acompanhei a gravação do DVD dele. O trabalho não iniciou na hora do DVD. Iniciou 2 meses antes, onde eu preparei a voz dele para aquele momento. Então a gente se organiza e organiza esse cantor, esse profissional, para que ele consiga desempenhar a função que ele quer. Como é identificado os problemas vocais quando a pessoa procura? Como é identificado? A gente tem uma forma, por exemplo, se você chegar até a mim como um cliente, obviamente eu tenho a minha percepção e a minha avaliação perceptiva auditiva, que ela é muito importante. Eu vou avaliar algumas questões que eu estou vendo, que eu estou ouvindo. Mas algo muito importante é esse trabalho conjunto da fonoaudiologia com a otorrinolaringologia, onde eu peço para que essa pessoa vá ao otorrino, o otorrino realize o exame, eu de posse desse exame, geralmente eu converso com os otorrinos e pergunto como está isso e aquilo, e essa forma que a gente tem de avaliar em conjunto faz com que esse paciente tenha uma melhor evolução. E a gente consegue organizar e direcionar. Então, no exame eu consigo ver e perceber de fato o que aquela pessoa tem. O que ao olho nu eu não consigo. Mas a gente tem também a avaliação perceptiva auditiva, que geralmente já me dá uma base de como isso pode estar e o que eu posso encontrar. Técnicas e tratamento mais eficazes dentro do seu trabalho. Aí depende. Depende, porque vai depender De muito cada do paciente, caso né? e de cada paciente. Sim. E assim, você, por exemplo, o seu organismo é completamente diferente do meu. Então, o meu pode responder de uma forma e o seu de outra. O meu pode necessitar de algo, o seu de outro. E ainda tem mais. O seu organismo, ele pode hoje precisar de algo e amanhã de outra coisa, porque amanhã você entrou no quadro alérgico. Então, essas técnicas, hoje a gente tem muita técnica, mas elas vão variar. Eu tenho técnicas de aquecimento, digamos assim, que eu gosto mais, mas eu vejo se o cliente, se o paciente consegue realizar de uma forma efetiva e se tem um bom resultado nele. Se tiver, a gente deixa e continua. Se não, a gente troca, a gente muda. Existem algumas abordagens mais específicas para preparar o artista antes de ele entrar no show? Sim, sim. Existe algo chamado aquecimento vocal. Então, antes do cantor iniciar o show, é necessário que ele aqueça a voz. Na verdade, o aquecimento vocal, ele é necessário para todo tipo de profissional da voz. Então, antes de eu vir para cá, de estar aqui com você, eu aqueci minha voz. Por quê? Porque é necessário preparar a voz para que ela saia melhor, mais bonita, que ela tenha uma ressonância melhor e as pessoas consigam entender mais facilmente a minha fala. O cantor, eu faço outros tipos de ajustes. São ajustes que vão facilitar o canto, facilitar as nuances que o canto me traz e me oferece. Então, dentro do aquecimento do cantor, eu posso também potencializar. E aí eu utilizo recursos terapêuticos, que são algumas coisas que eu já uso, que eu tenho essa abordagem, esse estudo, como o laser, eletroestimulação, bandagens, vai depender do que é necessário para aquela pessoa. Quando se fala de cuidados com a voz, quais são os tratamentos mais saudáveis e mais benéficos para a nossa saúde? Bom, primeiro eu queria lhe dizer que um dos maiores pontos, que eu falo isso em todas as entrevistas, mas eu falo porque é realmente necessário. O maior ponto é esse, a hidratação. Hidratar bem o organismo e hidratar bem a voz. Então, quando eu hidrato bem, eu consigo ter uma voz melhor. Eu consigo ter uma voz mais fluida, com melhor alcance. Por quê? Porque eu vou conseguir tirar qualquer secreção que eu tenha nessa região, pelo menos diminuir essa secreção.
Mas aí vai variar. Se eu estou em um quadro gripal, aí eu vou precisar de algumas coisas a mais, como uma hidratação mais direcionada também para cantor. Que não basta só a água. Tem o nebulizador, que a gente utiliza muito com o profissional da voz. E outros recursos também, como eu uso o tubo, que eu gosto bastante. Tem várias coisas que a gente pode estar utilizando. E quando fala de hidratação, tem alguns alimentos também que eles podem atrapalhar a voz, Tem, tem. além do refrigerante, pausa Maria. Tem muita coisa que pode atrapalhar a voz. E para que ninguém fique triste, eu vou logo avisando. Gente, não significa que vocês nunca mais vão usar isso que eu vou falar, ou que vocês nunca mais vão poder comer ou beber isso. Significa que, se eu vou utilizar a voz profissionalmente, eu vou ter um cuidado maior com ela. Então, antes de utilizar a voz profissionalmente, não é indicado eu ingerir bebidas gaseificadas, entre tudo, não só refrigerante, como água com gás. Também uma bebida gaseificada também vai trazer refluxo. Outra bebida que também é super importante a gente não fazer uso antes de utilizar a voz profissionalmente, o café, por conta da substância cafeína, mas também de outras substâncias que estão presentes no café e que podem também trazer o refluxo ou exacerbar, caso a pessoa já tenha. Temos ainda a questão de alimentos muito gordurosos, muito condimentados, apimentados. Então, hoje eu vinha para essa entrevista. A minha alimentação hoje já é uma alimentação direcionada, porque eu não gostaria que a entrevista tivesse uma voz com qualidade ruim. Então, eu já direciono para que a minha voz esteja com a melhor qualidade. E quem tem a voz um pouco nasal, que tenta, como é que tira isso? A gente tem algumas técnicas e tratamentos, etc., mas a gente tem que saber, por exemplo, é nasal porque tem uma hipertrofia de alguma coisa, de cornetos, por exemplo, ou ela é nasal porque a pessoa está com o nariz congestionado, porque está gripado, ou ela está nasal porque está em uma crise alérgica, como sinusite, rinite. Porque se for secreção, eu preciso também lavar o nariz, que isso é super importante. A higienização nasal, ela é super importante para diminuir o nasalado, mas também para manter a eficiência da nossa respiração. E assim a gente melhora também a questão da voz. Existe também ainda a questão do nasalado da região. Então, nós estamos em uma região chamada Nordeste, onde nós já temos essa voz um pouco mais anasalada. Temos como melhorar? Claro que temos. Eu digo que tudo na vida a gente pode melhorar, basta a gente querer. Qual os desafios encontrados mais comum entre os cantores que você atende e como superá-los? A gente tem alguns desafios, a gente tem muitos. Exemplo, fazer o que é necessário. Não só fazer o que é solicitado, como editar algumas coisas, ter essa disciplina. Porque cuidar da voz é ter disciplina. Um profissional da voz é como se ele fosse um atleta. E um atleta, ele precisa de disciplina. O profissional da voz também. Mas algo também contribui para isso. Sabe o quê? No caso dos cantores, existe um hábito que vem muito antigo e não é daqui, dessa região, não. Falo de uma forma geral. De bebida alcoólica enquanto canta, que é algo que atrapalha bastante a voz. E esse é um desafio que a gente vem tentando vencer. Hoje, eu observo que a gente já mudou muito. Aqui, entre os cantores que eu atendo mesmo, a gente já conseguiu mudar bastante. Poderia compartilhar dentro do seu trabalho um caso que mais impactou? Que você disse, esse caso eu vivenciei, eu me realizei cuidando dessa pessoa. Ai, eu tenho muitos casos. Se tiver um, lembra aí. Eu tenho muitos casos. Esse que eu falei da Lili foi um caso maravilhoso, como eu falei para vocês, porque quando a gente vai, eu quero dizer que o fono ele também tem que se apegar a Deus, tá? A gente não faz nada sem ele. E eu, claro, estava ali, Senhor, faça com que a voz dela dê certo e saia. Então, quando eu vi, né, teve um momento do show que a Lili cantou a música do Zezé de Camargo e Luciano, é o Amor.
E quando ela cantou, que é uma música muito alta, ai, ela olhou para mim, eu estava no cantinho do palco, ela olhou para mim e ela só mexeu a boca dizendo obrigada. Ali meu olho já encheu de lágrimas, eu já fiquei muito feliz, muito realizada, porque não tem como explicar o fato da gente conseguir trazer para a pessoa algo que ela perdeu, fazer com que ela faça o trabalho dela de uma maneira melhor. E tem só mais um que eu queria compartilhar com você, que é outro dia, ano passado, na verdade, eu já peguei alguns casos de paralisia de prega vocal. Mas ano passado eu tive um caso bem interessante de paralisia de prega vocal, que a indicação veio de uma pessoa amiga, que é uma médica, era uma irmã dela. Então, era um caso muito delicado. Quando a gente conseguiu restabelecer a voz de volta para ela foi um caso assim também muito desafiador, mas que também me trouxe muita felicidade. Ela ficou tão agradecida e assim, eu não sei explicar o que eu sinto, mas eu só sei dizer que é um sentimento muito bom. A gente falando de uma área tão importante, assim, desse desenvolvimento não só dos cantores, mas quem está chegando agora na nossa entrevista, qual a importância, a forma geral, a fonologia, não só para os cantores, mas em outras áreas da nossa vida. Onde é que ela é? Da fonoaudiologia no contexto amplo, geral, geral. Isso. Eu vou lhe dizer uma coisa, não é porque é minha profissão, não, mas primeiro que eu sou bem apaixonada pela fonoaudiologia. Meu caso de amor por fonoaudiologia não tem separação, certo? Quando eu estava cursando, eu falei, gente, eu só vou me formar uma vez. Deixei isso bem claro lá em casa. Eu só vou me formar uma vez porque eu sou apaixonada pela profissão. E a fonoaudiologia, ela tem 14 áreas. E todas elas são lindas, gente, são maravilhosas. Nós conseguimos tratar, cuidar, desde que uma pessoa nasce, desde um bebê, até a senilidade, até a fase onde essa pessoa vai partir. Então, dentro de toda a evolução do ser humano, a fonoaudiologia está. Ela é a ciência da comunicação. Então, tudo que tem relacionado à comunicação tem fonoaudiologia no meio. Porque se tem a parte auditiva, se a gente precisa ouvir, se a gente precisa se comunicar, tem a fonoaudiologia. Se eu preciso falar bem, tem fonoaudiologia. Se eu preciso, tem as crianças que às vezes não conseguem se comunicar e a gente precisa trabalhar a parte de linguagem, é fonoaudiologia. Um bebê que não suga, que não mama, é fonoaudiologia que trata. Um exame auditivo que a gente vai fazer é a fonoaudiologia que faz. Eu fico arrepiada, sem mentira nenhuma, porque eu sou muito apaixonada. Então, assim, a fonoaudiologia está em tudo. Em tudo. Estamos perguntando aqui como é que acontece esse processo em curto e longo prazo. Como é que é o tratamento que eles podem resolver em curto prazo e outro que ele pode ser mais específico. Dentro da voz, nós temos tratamentos a curto prazo e a longo prazo. Vai depender do caso. Então, digamos um nódulo vocal. A gente pode retirar um nódulo vocal em 4, 8 sessões, mas tem pessoas que podem passar um ano em terapia. Mas um ano é muito tempo. Sim, mas será que essa pessoa está fazendo o que é necessário ou ela só está indo para a terapia? Então, quando a gente fala em terapia, isso vale para todas as áreas terapêuticas. Eu não dependo só do profissional. Então, o paciente que chega para mim, a minha parte, ela é pequena. Ela não é grande como vocês imaginam, ela é pequena. A maior parte está com vocês. Eu sou a pessoa que vou auxiliar vocês a conduzir esse processo. Mas eu não posso fazer por você. Eu não posso fazer um exercício por você. Eu não posso fazer com que você deixe de fazer algo ou faça algo. Só quem pode fazer é você mesmo. Então, o processo, ele depende também do organismo de cada um, a resposta do organismo de cada um, mas também a consciência e a vontade dessa pessoa de melhorar. Tendências futuras. Assim, o que está por vir desse meio tecnológico? Nós estamos pegos pelo meio tecnológico, a IA está em todos. Tendências futuras. Bom, a gente sempre tem muita coisa vindo por aí. Uma das pautas em congresso, a gente teve em novembro do ano passado, o Congresso de Fonoaudiologia foi em São Paulo. Uma das pautas foi justamente essa questão tecnológica
E graças a Deus estamos acompanhando. Tem pessoal da inteligência artificial aí, e a fonoaudiologia está acompanhando também. Claro que uma vez eu ouvi um paciente me dizer assim: você não tem medo da sua área sumir e ficar de uma forma. Porque hoje em dia tudo a gente vai poder fazer, em algum momento, tudo a gente vai poder fazer e conduzir de uma forma tecnológica. E eu falei para ele o seguinte: mas o raciocínio clínico ninguém tira. Você pode ter o tecnológico, ele vai fazer muita coisa, mas ele não vai conseguir pensar de uma forma humana como um ser humano. Então, essas tecnologias existem e, graças a Deus, elas nos ajudam bastante, servem para que a gente consiga evoluir mais rapidamente, mas elas não tiram o poder da terapia em si, da base fonoaudiológica. Como tipo assim, estamos nos perguntando aqui um pouco mais sobre a saúde do profissional da voz, do meio artístico. Como é que eu considero que o cara está saudável? Assim, passou pelo tratamento, desenvolveu a qualidade de vida dele? Para dar alta Sim, tipo assim, para para dar esse uma. paciente, Isso, que ele passou um período com você, assim, já, você está apto a voltar às suas atividades. Como é que acontece ótimo. isso? A gente tem pacientes que, quando a gente consegue restabelecer, e a gente conversa com o paciente e digo: olha, conseguimos. Esse objetivo era o objetivo que a gente tinha traçado, primeiramente. Conseguimos o objetivo e você você já está de alta em relação a isso. Mas eu gostaria de ver mais algumas coisas. Então, a gente pode sim evoluir, melhorar outras questões que também estão relacionadas. Porque a parte comunicativa e a parte vocal é algo que a gente pode perdurar por muito tempo, dependendo do caso. Então, se for uma paralisia vocal, restabelece e é alta para a pessoa. Mas sendo um profissional da voz, um cantor, por exemplo, ele sempre vai precisar do profissional. Ele pode não precisar de forma contínua toda semana. Aí ele tem um período que ele fica sem ir, que ele pode ficar um pouco mais de alta, digamos assim. E quando ele volta a fazer um projeto, quando ele volta a precisar, agora mesmo a gente vai ter o carnaval. Então é necessário esses profissionais se prepararem para esse momento do carnaval. E também o momento que vem depois do carnaval, porque é um período que eles usam muito a voz e a voz desgasta bastante. Então, dentro dos cantores, por exemplo, são períodos que a gente consegue ter maior atuação e menor atuação. E esses períodos vai depender da demanda deles mesmo. Quando acontece esse desgaste na voz, quais são as técnicas das expressões que tá num show, vou um show de 6 horas, vou seguir para outro. Vocês conseguem fazer essa intervenção intercalando entre um show e outro e tem que andar direto com o profissional da voz junto? Como é que Bom, conseguimos. Primeiro que 6 horas de show não é para estar ocorrendo. De show direto. Tem gente que faz um trio aqui no carnaval que Pronto, vou falar sobre isso. Assim, primeiro que 6 horas já é algo muito. extenso, né? É, é algo muito pesado quando a gente trabalha com a questão muscular. Então, eu acabo fazendo com que esse músculo sinta bastante. Por isso que eu preciso de um preparo antes. Se eu sei que eu vou ter trio elétrico, que eu vou cantar 6 horas, meses antes eu já tenho que me preparar para aquele momento. É como se eu fosse correr uma maratona. Se eu vou correr uma maratona, eu não acordo um dia em casa, levanto, vou correr a maratona do nada. Não. A gente se prepara. A voz também é assim. Eu tenho que pensar que é da mesma forma. Então, você vai ter que andar com o fono do lado. Hoje em dia, muitos profissionais fazem isso, muitos cantores. Por quê? Porque eles querem ter qualidade vocal e querem que quando terminar o período do carnaval, eles consigam manter a voz, ter uma boa voz, uma boa qualidade vocal. Mas não significa que sempre o profissional tem que estar ali. Eu costumo dizer que a gente tem que criar, fazer igual filho. A gente cria para a vida. E quando precisa, eles vêm até a casa da gente, visita, fica ali um tempo e depois voa novamente. É assim que funciona com os nossos pacientes.
Mas sabemos que tem momentos que é necessário e a gente ter um pouco mais de atenção. É nesse momento que eles chamam a gente para acompanhar eles e eu acompanho. E quando o cara tá numa área, ele tem mais aptidão para ingressar em outro ritmo, como é que você faz a vinculação? Um exemplo, o cara, Como? ele tá no sertanejo, ele tem a pegada mais com a rocha, ou ele pode se encaixar melhor no shot. Como é que você vivencia isso? É, aí a gente tem que fazer um trabalho de construção junto com o profissional do canto, com o professor de canto. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar a parte muscular desse cantor, trabalhar o músculo para que ele esteja apto para essa mudança, e o professor de canto, ele vai trabalhar colocando as técnicas que ele consegue adequar a cada área, a cada ritmo que ele vai atuar. O mesmo ocorre, sabia, com os jornalistas. Só que a gente não tem o professor de canto, mas o jornalista, digamos que o jornalista ele atue na área de entretenimento e ele vai mudar para a área política. Obviamente, tem que passar por um processo, ele tem que mudar alguma coisa para adequar para aquela função que ele vai exercer. Então, muitas vezes a gente faz o trabalho com esse profissional para que eu consiga adequar ele para a nova área que ele vai estar encarregado. E cantor iniciante que vai chegar agora, já falando, vamos voltar um pouquinho mais. Vou iniciar a carreira, vou procurar logo, ver qual o tom de voz mais combina comigo. Necessário procurar antes, né? É necessário procurar antes. Na verdade, o tom, essas questões mais voltadas para canto, a gente deixa com o professor de canto. Mas eu posso dar o suporte para que o professor de canto consiga evoluir melhor esse paciente. E é necessário procurar antes, por quê? Porque eu já vou ter um trabalho muscular efetivo e atuante. É diferente do paciente começar, como a gente diz assim, de qualquer forma, esse trabalho, e depois procurar para tratar, porque virou uma lesão, porque ele adquiriu uma lesão por mau uso, por abuso vocal, por não saber como conduzir, como usar essa voz. Como é feita essa escuta numa cabina fechada? Como é que você faz a avaliação? Não, a avaliação perceptiva auditiva eu faço durante a avaliação, conversando com ele mesmo, e nós temos programas também de computadores que nos ajudam, nos auxiliam a fazer algumas interpretações dessas vozes e observar algumas coisas. Dê um conselho para quem quer seguir nesse ramo que é apaixonante, que você trouxe para nós, conteúdo acima da média. Como é que está o mercado? Possa ter sucesso se inspirando em Virgínia Amaral. Eu acho que é um mercado muito promissor. Eu digo que eu estou formada há 17 anos. Eu me formei, minha festa foi num sábado e no domingo eu estava atendendo paciente. Não cantor, não na área de voz, mas eu já estava atendendo. Então, eu nunca, desde que eu me formei, eu nunca deixei de atuar com a fonoaudiologia. Eu sempre atuei com a fonoaudiologia, sempre foi a fonoaudiologia que me sustentou até hoje. Então, e hoje é que está aberto mesmo o mercado. Hoje, nas faculdades, a gente consegue perceber que o pessoal sai e logo já tem trabalho. Por quê? Porque entenderam que a gente precisa de fono em hospital, não somente no TI, como também esqueci o nome agora, nas enfermarias. A gente precisa também de fono na escola. Eles entenderam que a gente, na atuação com quem tem o TEA, que é o transtorno do espectro autista, eles entenderam que é necessário e primordial o trabalho do fono. Então, o fono ele consegue atuar em várias áreas, certo? Então, não acredito que falte trabalho. E outra coisa, se você quiser fazer algo e fizer por onde, ser competente naquilo que você faz, você sempre vai ter espaço. Não precisa brigar com ninguém. O mercado, ele está aí e tem espaço para todo mundo. Super realizado no que faz. Nesse meio promissor você está. Esse vídeo já, tipo assim, como é que você veja um convite para destacar para outro país? Dentro da sua área, seria? Ai, meu Deus, para outro país. Assim, para outro Eita! país. Eu vou para os States agora. Eu vou levar meu trabalho para outro lado do mundo. Gente, eu não tinha pensado nisso. Mas já, se tiver uma oportunidade, por que não? Por que não? A fonoaudiologia, ela também atua. Eu tenho algumas pessoas, inclusive, que já fiz curso, que conheço e que atuam
em outros locais, fora do Brasil. Fora do Brasil, para a gente atuar, a gente precisa fazer provas lá específicas para que a gente consiga fazer essa atuação. Depende também de qual país, porque tem alguns países que a fonoaudiologia ela faz parte, ela está dentro da medicina, então vai depender também do país para a gente conseguir entender melhor essa atuação. Mas eu quero dizer que a saúde do Brasil ela é maravilhosa, os profissionais são excelentes, são pessoas que estudam, nós nordestinos, então estudamos muito e por isso que nós vamos construindo não apenas currículo, mas é o que eu sempre falo, raciocínio clínico. Não adianta eu ter um currículo, mas eu não conseguir pensar no caso daquela pessoa, entender o caso daquela pessoa e saber como que eu posso ajudar. Porque eu preciso ver, entender e saber aonde eu vou atuar. Fala um pouquinho onde a gente encontramos nas redes sociais, no local físico, onde é que encontramos a doutora Virginia que deseja um atendimento? Além do Instagram, nas redes sociais, onde é que encontra? Bom, nas redes sociais, eu tenho o meu Instagram, @fonovirginiaamaral. Tem também o Instagram do meu espaço, que é @vivo de desenvolvimento. E a Vivo de Desenvolvimento fica ali no Diamond, bem em frente à DUFP, fácil de encontrar. Doutora, muitíssimo obrigado. O programa Tarde só tem a agradecer. Conteúdo acima da média. Estamos esperando a nossa cantora, tá chegando aí, né? Estamos E era pra gente aguardando. estar junto, mas ela teve um trabalho Isso. extra, agora na hora do almoço, e o sinal da voz tem que... É assim que funciona, tá? E a minha paciente é maravilhosa, ela tá comigo já desde 2019 ou 2020, se eu não me engano. Então a gente já atua junto há um bom tempo. E é desse jeito. Eu, por exemplo, festa de família ou de amigos já ocorreu de eu estar na festa e eu, com licença, eu vou ter que sair e atender um paciente. Muitíssimo obrigado. A gente pensa, cada momento do programa Tarde, a gente finaliza sempre com o nosso mimo. Espero que seja uma de muitas que possa vir bater o papo com a gente, super agradável e somar com o programa Tardear. O programa Tardear sempre busca levar conteúdo de precisão, com muita dedicação, zelando por quem passa com a gente. Por que não? Lá na final do dia já é a segunda pauta que a gente traz. Já te visitamos um espaço em outro momento, mas aqui foi direcionado, meio artista da voz. E aqui está sua caneca pensada e projetada, com todos eles, do programa Tardear, junto com a papelaria FG. Abra e veja se tem ao seu agrado. Obrigada! Bom, primeiro eu queria agradecer muito ao convite, ao espaço, porque eu digo que quando convida, não convida a Virgínia, convida a fonoaudiologia. Quem está aqui não é só a Virgínia. Eu levo a fonoaudiologia à frente do meu nome e eu quero continuar levando à frente do meu nome. Que lindo! Olha, gente, super personalizado. Olha o tanto de microfone que tem aqui atrás e o símbolo da minha amada fonoaudiologia. Está atualizadíssimo, tá? E vamos ficar de pé e segura sua caneca para nós fazer aquela foto, para registrar.